Oi meninas, bom dia, bom dia, bom dia, como estão? Estamos no dia 32, quase finalizando o nosso estudo. Pouco mais de uma semana e a gente finaliza. No capítulo 32, o autor fala usando o que Deus deu a você. Em Romanos 12, verso 5, tem o nosso verso base, que diz: então, desde que estejamos ligados às outras partes, constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser. Minha querida, Deus merece o melhor de ti. Ele te formou para um propósito e Ele espera que tu faça o máximo com aquilo que tu recebeu. Não com peso, não com agitação, não com preocupação, mas usando os talentos que Deus te concedeu. Deus, ele não quer, inclusive, que tu te preocupe com talentos que tu não tem. Ele quer somente que tu seja responsável e fiel a Ele naquilo que Ele te concedeu. Tentar servir a Deus de modo conflitante com a tua forma é como ser um peixe fora d'água. É frustrante, te limita, desperdiça o teu tempo, teu talento, tua energia. O melhor uso para a tua vida é servir a Deus de acordo com a tua formação. Por isso, tu precisa descobrir a tua utilidade, o teu dom, o teu talento, aceitar, apreciar e desenvolver ao máximo esse potencial para a honra e glória de Deus. A Bíblia diz: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Então não deixe que os dias se passem. Comece hoje a entender o que Deus quer que tu faça. O autor nos orienta a avaliar os dons e habilidades que nós temos, olhando de maneira honesta para aquilo que tu é boa e para aquilo que tu não é. Paulo nos aconselha a fazer um juízo correto das nossas capacidades. Então faça uma lista, solicite para algumas pessoas uma opinião sincera, conte para elas que tu está tentando descobrir a verdade. Não está buscando elogios, mas tu quer entender quais são os teus dons espirituais e as tuas habilidades naturais. Faça perguntas, em que situações pude ver frutos em minha vida que foram confirmados por outras pessoas? Em que situações eu me dei bem? Em que situações eu fui bem-sucedida? Tudo isso pode ajudar, mas a sua função ela é limitada. Então, muitas vezes a gente pode estar servindo, ensinando ou se dedicando em algum ministério, também em virtude da nossa maturidade, de servir, de obedecer, não porque aquilo é um dom. Então, é preciso experimentar diferentes áreas e entender aquilo que Deus deseja para nós. Tenho certeza que tu possui muitas habilidades escondidas, talvez até dons que tu desconhece, porque nunca exercitou, porque nunca pôs à prova. E é interessante, é importante que a gente comece a experimentar, a entender, a se arriscar, a ousar um pouquinho mais, para que a gente entenda como nós podemos servir a Deus. O autor diz que você não deve tentar entender seus dons até que se apresente para servir voluntariamente em algum lugar. Apenas comece a servir e você vai descobrir os seus dons a partir do momento que se envolve
no ministério. E quando não der certo, não chame isso de fracasso, mas chame isso de experiência. Porque em algum momento tu vai conseguir entender o que é aquilo que tu é capaz de fazer bem feito e usar isso para a honra e glória de Deus. Leve em consideração o teu coração, a tua personalidade. Outro conselho que o autor dá é que a gente examine as nossas experiências e extraia lições já aprendidas. Analise a tua vida e pense em como ela te formou. Moisés disse aos israelitas, né? Pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Em Deuteronômio 11, verso 2. Experiências que a gente esquece, elas são inúteis. Mas, quando a gente guarda, a gente não desperdiça as nossas experiências. É muito raro a gente perceber o bom propósito, a boa intenção de Deus na dor, no fracasso, na vergonha, enquanto estamos na experiência. O próprio Jesus disse para Pedro, quando lavava os seus pés: você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Somente quando a gente olha para trás, a gente compreende o aprendizado por trás de cada problema. Então, é importante que a gente olhe às vezes para trás, que a gente analise, que a gente anote experiências que tivemos com Deus, aprendizados a partir de dores, porque isso vai nos ajudar também a entender a nossa forma. Deus sabe o que é melhor para você. Por isso, aceite com gratidão a forma que Ele te deu. Deus quer que tu tenha prazer nos dons que Ele te deu, nas habilidades que Ele te deu, no propósito dele para tua vida. Que tu não rejeite este propósito, que tu não tente achar outra forma, não tente ser como outra pessoa, mas celebrando com gratidão, com alegria, aquilo que Deus confiou somente a ti. Uma parte desse aprendizado, meninas, ele está no reconhecimento das nossas limitações. Vamos ser sinceras. É impossível sermos boas em tudo. É impossível sermos chamadas para ser tudo. Nós temos papéis definidos. E esses papéis são os que nos competem. Deus não te chamou para realizar todas as coisas, para agradar todas as pessoas, mas para se concentrar especificamente no ministério para o que Ele te chamou. A palavra limite, ela não é negativa sempre, mas ela faz uma referência ao fato de que Deus destinou cada um de nós para um campo de serviço, para uma esfera de serviço. E os nossos dons, os nossos talentos, a nossa forma, ela determina a nossa especialidade. Então, somente quando a gente tenta entender o nosso ministério acima da capacidade que Deus nos deu, é que nós experimentamos uma vida sem sentido, estressada, angustiante, porque às vezes a gente quer correr mais do que Deus nos deu para correr. E o autor diz para a gente não ter inveja do corredor do lado, mas que a gente se concentre apenas na nossa corrida, em finalizar a nossa corrida, em exercitar a nossa corrida. Nós temos que ter a satisfação pessoal, desfrutar do privilégio de fazer o nosso bom trabalho. Isso é o que importa. A Bíblia nos adverte ainda a não nos compararmos umas com as outras, mas a nos orgulharmos
do nosso trabalho bem feito. Existem duas razões, então, pelas quais nós nunca devemos nos comparar. A primeira é que tu sempre vai encontrar alguém que parece que trabalha melhor do que tu. Sempre. E isso, ao invés de te inspirar, vai te desencorajar. Tu vai achar que teu trabalho é menos importante. E a segunda, tu sempre vai encontrar alguém que parece não ser tão eficiente quanto tu. E isso vai te fazer correr o risco de ser uma pessoa arrogante. E nenhuma das duas atitudes são boas para o trabalho. Elas são prejudiciais. Elas roubam a nossa alegria. Paulo, ele afirma que é uma tolice nós nos compararmos uns com os outros. Que nós devemos agir com entendimento, descobrindo qual é a nossa forma. Ao longo do caminho, o autor também nos diz que nós vamos encontrar pessoas que vão nos criticar e vão nos fazer trabalhar da maneira que elas imaginam ser a correta. Mas nós devemos ignorar. O apóstolo Paulo, ele lidava constantemente com críticas. Pessoas que não compreendiam o trabalho dele e que tentavam denegri-lo. Mas a resposta dele era sempre a mesma. Evitar comparações, resistir aos exageros e desejar somente o elogio de Deus. Da mesma forma, nós devemos agir. Um último conselho que o autor nos dá neste capítulo, no dia 32, é que nós devemos continuar nos desenvolvendo. A parábola dos talentos nos mostra isso. Fazermos o nosso melhor com aquilo que Deus nos concedeu. Cultivar os nossos talentos, sejam eles muitos ou poucos. Manter o nosso coração apaixonado, desenvolvendo o nosso caráter, a nossa personalidade, ampliando as nossas experiências, para que nós sejamos cada vez mais eficientes no nosso serviço. Se nós não exercitarmos os nossos músculos, eles se enfraquecem e se atrofiam. E da mesma forma, se a gente não utilizar os dons que Deus nos deu, nós não vamos desenvolver, nós vamos perder essas habilidades. E na parábola dos talentos, Jesus enfatiza essa verdade. Quando ele se refere ao servo que falhou em utilizar o único talento que tinha, ele disse: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Não importa se tu tem 1 ou 10. O que Deus quer é que tu use com sabedoria, com responsabilidade. Ponha as tuas aptidões em ação, quaisquer que sejam os dons que Deus te deu. Eles podem ser desenvolvidos, eles devem ser desenvolvidos. No céu, nós vamos servir a Deus para sempre. Mas agora, hoje, aqui, é o tempo que nós temos para nos prepararmos para o serviço eterno. Praticando agora, aqui na terra, mesmo com as nossas deficiências, fragilidades, fraquezas e falhas. Mas para que no grande dia nós possamos ser reconhecidas por termos corrido, treinado, feito o nosso melhor, nos preparando como atletas em busca de uma medalha. Nós estamos nos preparando, meninas, para responsabilidades e recompensas eternas. Mas nós não podemos esperar. Nós precisamos e devemos nos preparar hoje. Hoje é o momento. Finalizando o dia 32, o autor deixa um tema para nossa reflexão, que é o seguinte: Deus merece o melhor de mim. Para memorizar, ele deixa 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. E para meditar, ele deixa uma pergunta: qual a melhor maneira de usar
o que Deus me concedeu. Qual é a melhor maneira? Pensa sobre isso e não descansa até que tu tenha descoberto a maneira que Deus escolheu para te usar aqui nessa terra e te preparar para servi-lo. Vamos orar juntas? Senhor nosso Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos fez de forma única. Nos ajude a usar os dons e talentos que o Senhor nos deu, com sabedoria e responsabilidade. Esteja conosco, Pai, nesse dia. Nos dê uma semana abençoada e nos ajude a vivermos cada minuto, cada segundo, cada atitude, cada dia, cada momento, cada palavra, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Um beijo no teu coração, fica com Deus. Espero aqui amanhã.